Sul, Caiapônia, Castelândia, Chapadão do Céu, Diorama, Doverlândia, Golvelândia, Inaciolândia, Iporá, Israelândia, Itajá, Itarumã, Ivolândia, Jataí, Jaú-Paci, Lagoa Santa, Maurilândia, Mineiros, Montevidil, Palestina de Goiás, Paranaiguara, Perolândia, Porteirão, Portelândia, Quirinópolis, Rio Verde, Santa Helena de Goiás, Santa Rita do Araguaia, São Simão, Santo Antônio da Barra, Serranópolis e Uberlândia. A Conferência Intermunicipal de Educação de Rio Verde antecede a CONAI 2014. É um espaço democrático, aberto pelo poder público, para que todos possam participar do desenvolvimento da educação nacional. A segunda CONAI 2014 possui caráter deliberativo e apresentará um conjunto de propostas que subsidiará a efetivação e a implementação do Plano Nacional de Educação pelos municípios, pelos estados e pelo Distrito Federal, no contexto da construção do Sistema Nacional de Educação, abrangendo especialmente a participação popular, a cooperação federativa e o regime de colaboração. Estudantes, pais, profissionais da educação, gestores, agentes públicos e sociedade civil organizada de modo geral terão a oportunidade de conferir os rumos da educação brasileira. Para compor a mesa diretiva, então, convidamos senhor José Carlos Pimenta Cabral, secretário municipal de administração e representante do excelentíssimo prefeito municipal de Rio Verde, Dr. Juraci Martins de Oliveira. Professor Dr. Levi de França, excelentíssimo secretário municipal de educação de Rio Verde e vice-presidente da Undime, representando também os demais secretários de educação aqui presentes. Professora mestra Deusmalda Vieira Leão, digníssima subsecretária regional de Rio Verde, representando também os demais subsecretários de educação e o secretário estadual de educação. Professora doutora Miriam Fábia Alves, digníssima diretora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás e vice-presidente do Fórum Estadual de Educação. Professor doutor Anísio Correia da Rocha, digníssimo diretor-geral do Instituto Federal Goiano, Campus Rio Verde. Professora Neide Aparecida, digníssima presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Senhor Elcivano Gonçalves França, digníssimo vice-presidente da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação de Goiás, UNCME, e coordenador da Comissão de Mobilização do Fórum Estadual de Educação. Professor Dr. Luiz Carlos Ferreira Gomes, digníssimo diretor da Universidade Estadual de Goiás,
da UEG Campus Quirinópolis. Professora mestra Maria Flavina das Graças Costa, digníssima vice-reitora da FESURB, Universidade de Rio Verde. Professor especialista Adriano Campos Bonifácio, presidente do Conselho Municipal de Educação de Rio Verde e coordenador da Comissão Organizadora Local, etapa intermunicipal. Também registramos a presença das seguintes autoridades e suas representações: Lilian Kelly de Assis, secretária municipal de Educação de Cachoeira Alta; Valéria Almeida França Lemes, secretária municipal de Educação de Nova Irlândia; Olímpia dos Santos Silva, secretária municipal de Educação de Iporá; Veronica Rodrigues de Assis, secretária municipal de Educação de Quirinópolis; Gilvão Martins de Oliveira, subsecretário de Mineiros; José Jorge Cavalcante Filho, subsecretário de Quirinópolis; Anestora Alves Bessa, secretária municipal de Educação de Castelândia; Manuel Pacífico de Oliveira, tenente da PM de Rio Verde; Janete Maria de Jesus Martins, secretária municipal de Educação de Santo Antônio da Barra; Rosani Soares de Freitas, secretária municipal de Educação e Cultura de Santa Helena; Maria José Batista de Souza, secretária municipal de Educação de São Simão; Matilde de Lemos Santos, secretária municipal de Educação de Maurilândia; Clécia Guimarães Costa, representante da Secretaria de Assistência Social de Rio Verde; Roberto Souza Dias, presidente do Sindego Rio Verde; Professor mestre Lindomar Barros, vereador e coordenador pedagógico da Faculdade Almeida Rodrigues; Evaristo Ananinha de Paula, representante do SEMESB, ANESB Jataí; Maria Eusébia de Lima, presidente da CUT e membro do Fórum Estadual de Educação; Juliana Cristina Soares, administração do CONAI, Fórum Goiânia. E agradecemos também a presença das demais autoridades aqui presentes. Ok, correção, Gilson Martins de Oliva, secretário municipal de Educação de Mineiros. Acolhemos com carinho a presença de todos aqui, representantes de todos os segmentos da sociedade civil e militar. Solicitamos a todos os presentes para que se coloquem em pé, para ouvirmos o hino nacional, cantado pelas alunas Bruna e Maria Clara.
momento, convidamos os alunos do coral do Projeto Dois Tempos das Escolas Municipais de Rio Verde para cantar o hino a Rio Verde. Neste momento, convidamos os alunos do musical para apresentar a música Frutos da Terra, coreografia organizada pela professora de dança Cristina Freitas. Agradecemos os alunos do Projeto Dois Tempos das Escolas Municipais de Rio Verde e a professora coreógrafa Cristina Freitas pela apresentação. Gostaríamos também de ressaltar a presença da professora Vânia Severino Lima, secretária municipal de Educação de Aparecida do Rio Doce. Neste momento, passamos a palavra para a professora mestra Eusmaura Vieira Leão, subsecretária regional de Rio Verde, para suas considerações. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa diretiva, em nome do José Carlos Pimenta, no ato representando o prefeito Dr. Juraci Martins. Cumprimento a todos os prefeitos, deputados, vereadores, subsecretários regionais, reitores, diretores de faculdades, gestores escolares, professores e servidores da rede estadual, municipal e particular, alunos, pai e toda a comunidade presente. Hoje, tenho uma grande responsabilidade. Trago a mensagem também do deputado federal e secretário estadual de Educação, Tiago Peixoto, o qual me ligou e pediu que eu representasse, pois devido a compromissos agendados anteriores, não poderia estar presente.
mas que eu repassasse a todos a sua mensagem de otimismo e de confiança, que esta conferência intermunicipal, sediada aqui em Rio Verde, renderá bons frutos, porque ele conhece o potencial e a força do Sudoeste goiano, e que as discussões voltadas para as políticas públicas, para a educação que surgirão nesta conferência, serão, sem dúvida alguma, pontos essenciais para o correto desenvolvimento da educação brasileira. Como subsecretária regional de educação e educadora, que sou há 26 anos, quero dizer que hoje será um dia histórico para Rio Verde e para todos os municípios do Sudoeste goiano que estão presentes, porque cada um contribuirá para a elaboração de políticas públicas de Estado, os quais irão definir os rumos da educação para os próximos 10 anos. Sem dúvida alguma, será um momento especial, porque estamos constituindo aqui um importante espaço de discussão, deliberações, participação coletiva, envolvendo diferentes segmentos, setores e profissionais interessados na construção das políticas educacionais. É a hora de termos vozes, é a hora de dizer que queremos para a educação de nossos municípios, para o nosso estado e nosso país. Aqui não importa se é municipal, se é estadual ou particular. É a educação brasileira, é a educação de nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens e adultos. Quero cumprimentar a mesa em nome do professor Levi, nosso vice-presidente na União dos Dirigentes Municipais de Educação, secretário de Educação deste município, que estamos recebendo, e muito bem, o professor Levi. Quando a gente vê um auditório deste cheio de pessoas querendo discutir educação, isso é motivo de muita alegria para nós. Quero cumprimentar também toda a mesa em nome da professora Miriam Fábia, vice-presidente do Fórum Estadual de Educação, organizador deste evento. Em nome dos dois, peço desculpas à mesa, que a mesa é um tanto extensa, gostaria de cumprimentar toda a mesa. Também a professora Bia, representando aqui os trabalhadores, é a presidenta da Central Única dos Trabalhadores, também dirigente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação e do Fórum Estadual de Educação. Eu fico muito feliz quando vejo nós reunirmos todos os setores da educação, de todos os níveis, de todas as modalidades. Nós vemos nessa mesa os dirigentes da educação superior, da educação básica, do Estado, dos municípios. E se nós fizermos, no mínimo, o que ocorreu na conferência de 2010, em que nós tivemos nas conferências municipais, intermunicipais, estaduais, cerca de 3,5 milhões de pessoas no Brasil inteiro discutindo educação até chegar numa conferência nacional. Uma conferência que deu subsídio para que nós tivéssemos uma nova proposta de Plano Nacional de Educação, que infelizmente, né, professora, a subsecretária colocou muito bem, ainda não foi aprovado no Congresso Nacional. Na semana passada foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A Undime tem acompanhado, estive na semana passada em Brasília, acompanhando, aliás, nessa semana, terça e quarta dessa semana, acompanhando também essa votação. Eu acho que nós temos essa tarefa, acho que os 7 eixos que estão aqui, organizados pelo Fórum Nacional de Educação, ele abarca todas as temáticas importantes para a educação brasileira. E nós que vimos nos últimos anos um avanço na educação, à medida que nós vimos aprovado um piso
da nossa categoria há muitos anos, nós vimos aprovado diretrizes nacionais de carreira, nós vimos aprovado uma emenda constitucional que diz que é obrigatória não só a educação de 7 a 14 anos, como dizia a Constituição de 88, mas de 4 a 17 anos, abarcando praticamente toda a educação básica brasileira. À medida que nós vemos oportunidade de jovens de baixa renda de ingressar no ensino superior do nosso país, então acho que isso tudo são avanços que vêm há 80 anos. Você sabe, neste ano foi comemorado os 80 anos do Manifesto dos Pioneiros da Educação Brasileira. E nós vimos aquelas reivindicações que eles faziam há 80 anos sendo concretizadas agora. Como um fundo, tem um fundo específico para a educação brasileira, um fundo de financiamento específico para a educação brasileira. A gente só está vendo concretizar agora. Isso ainda não é suficiente. Nós precisamos, dirigentes municipais de educação, ter fundos que nós, dirigentes, é que comandamos esses fundos. Os 25% da educação tem que estar no fundo da educação em cada município, sendo gerido pelo secretário municipal de educação, para ele saber cada ano o que ele tem, como é que ele pode gastar, onde ele pode aplicar. A palavra ao professor Dr. Levi de França, secretário municipal de Educação de Rio Verde, para fazer suas considerações. Boa tarde a todos e a todas. Na condição de juntamente com toda a equipe que trabalhou nesse evento, como os anfitriões, faço questão de usar a nominata e reconhecer aqui toda a equipe diretiva que está presente nesse evento que é histórico para Rio Verde. Cumprimentar o colega de prefeitura, José Carlos Pimentel Cabral, secretário de administração, desse ato representando o prefeito municipal Juraci Martins, que neste momento se encontra em Goiânia, juntamente com o deputado federal Euler Cruvinel, que inclusive era interesse dos dois, até pelo reconhecimento, pela importância, não só pela educação, mas pelo carinho que o prefeito municipal tem pelas crianças, que eles estivessem aqui. Infelizmente, em função de agenda do governador, coincidiu o momento da reunião, impossibilitando que eles estivessem aqui prestigiando esse evento. Mas eu faço questão de passar para eles não só a filmagem, mas as imagens para que eles percebam a importância que Rio Verde ofereceu, dentre várias que o Brasil está oferecendo para esse momento tão importante da educação brasileira. Cumprimentar a colega, parceira aqui da Secretaria, da Subsecretaria de Educação, Deusmaura Vieira Leão, Subsecretária Regional de Rio Verde. Cumprimentar a doutora Miriam Fábia Alves, diretora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, vice-presidente do Fórum Estadual de Educação, que tem certamente dado suporte para esse trabalho no sentido de discutir educação no contexto de Goiás. Professor Anísio, doutor Anísio Corrêa Rocha, diretor do IF Goiânia, também muito obrigado pela presença. A professora Neide Aparecida, presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de Goiás, Regional de Goiás, e também secretária municipal de Educação de Goiânia, que nos honra muito com a sua presença. É importante destacar que a Neide Aparecida, ela é destaque no segmento da educação pelos 12 anos de CITER, pelo fato de já ter sido deputada federal, pelo fato de ter incluído na aposentadoria, beneficiando diretores, coordenadores, aquilo que antes não contava como tempo de serviço para aposentadoria, mas que é trabalho dela no Congresso Nacional e que mostra, não pelo que fala, até porque ela fala
próximo do quanto ela fez pela educação. Então, cumprimento a você pelas histórias de serviço prestado no segmento da educação. Cumprimentar o Silvano Gonçalves França, vice-presidente da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, a UNCM, e nós temos encontrado em muitos eventos, e eu percebo que ela é uma pessoa muito dinâmica e que realmente tem contribuído e tem potencial para contribuir muito pela educação. Cumprimentar o Dr. Luiz Carlos Ferreira Gomes, diretor da Universidade Estadual de Goiás, aqui da nossa vizinha cidade de Santa Helena. A colega de serviço da UniRV, aqui representando o segmento do ensino superior, a vice-reitora, a mestra Maria Flavina das Gastas Costa, da UniRV, colega parceira de serviço, tá? Obrigado pela presença e também honrando e fortalecendo o segmento do ensino superior nesta conferência. Professor especialista Adriano Campos Bonifácio, que é o presidente do Conselho Municipal do município de Rio Verde, e também o presidente da comissão local da Conferência Intermunicipal de Educação. Cumprimentar também o Gilberto Celestino dos Santos, diretor da UEG Campus de Quirinópolis, também nos honrando com a presença. E também a Maria Eusébia Lima, a Bia, a presidente da CUT, tesoureira do CITEG e membro também do Fórum de Educação, tá? Que nos honra também com a presença, tá? E certamente vai contribuir bastante. Acho importante destacar a presença de cada um para que todos vocês que estão participando tenham noção da dimensão que é esse evento. Uma outra coisa que eu acho importante é que esse evento ele não acontece por acaso. Então eu gostaria inicialmente de cumprimentar até inicialmente os próprios alunos da rede pública municipal com o belíssimo apresentação tanto do hino nacional quanto do hino Rio Verde. A toda a equipe da Secretaria de Educação, eu gostaria de cumprimentar, cumprimentando a Jones está presente, e toda a equipe que te acompanha. A Jones, por favor, levanta a mão aqui, Jones. Tudo que vocês estão vendo, pessoal, esse trabalho de recepção, essa organização, essa preocupação com cada detalhe, desde o cadastro de vocês, a recepção, e tudo que vai acontecer hoje e amanhã, vamos dizer, eu tenho muitas pessoas que a gente confia, mas eu gostaria de reconhecer a todos, reconhecendo aqui a figura da Crônica pelo trabalho que ela presta à Secretaria. E a todos os servidores, até chamei de maneira bem carinhosa as CONAEX, aquelas que receberam vocês na entrada, tá? E que fizeram o cadastro de maneira muito educada e atenciosa, fizeram a recepção de vocês. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu tenho certeza que elas vão estar à disposição. Gostaria de agradecer, não agora só cumprimentar, mas agradecer também às comitivas, aos municípios vizinhos que aqui enriquecem o nosso evento. Esse evento ele conta com representantes de, além de Rio Verde, mais 36 municípios que aqui já foram nominados. Gostaria de cumprimentar aos dirigentes municipais de educação, aos servidores, aos pais e alunos que também acompanham a comitiva. Gostaria também de deixar bem claro que nós vamos oportunamente, eu como vice-presidente da UNIM e a Neide Aparecida como presidente, nós gostaríamos de conversar com cada um de vocês, dirigentes municipais de educação, dos outros 36 municípios, para que a gente possa discutir questões que são comuns e que afetam a gestão das secretarias municipais de educação. Nós temos conhecimento de que a cada 4 anos, 70% dos secretários municipais de educação eles são trocados. E a gente sabe também que a temporalidade de mandato não pode prejudicar ou atrapalhar a continuidade do trabalho educacional. Portanto, a Neide tem esse desprendimento, essa vontade, eu também, de enquanto ter um pouco mais de experiência, compartilhar com vocês, aprender com vocês e unir e fortalecer a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Existem até aqueles que dizem
que essa união ela é coisa de sindicato, porque a time briga tanto pelo professor que às vezes até parece que é oposição a prefeito, e não é verdade. Ela é uma parceira que articula muito bem ser parceiro de prefeito e ser parceiro de professor. O que não é fácil, mas que é muito importante fortalecer a instituição que tem esse perfil. Que ela fica articulando e tentando somar esforço para que a educação possa ser cada vez melhor. Então esperamos depois, oportunamente, conversar com vocês, secretários, para que a gente possa trocar um dedo de prosa e melhorar o trabalho que nós fazemos em cada município. Gostaria de agradecer também a presença dos servidores da Secretaria Municipal de Educação de Rio Verde, que atenderam ao nosso chamado. Aliás, eu tenho que reconhecer, nesses 4 anos e meio que estou na Secretaria de Educação, eu já tive a oportunidade de conhecer vários municípios, mas eu tenho que reconhecer a força, a participação, o comprometimento dos professores do município de Rio Verde com os eventos e com tudo aquilo que é bom para a educação. Cumprimento a vocês pela presença maciça, fortalecendo e enriquecendo esse evento. Cumprimento também aos pais do município de Rio Verde presente, aos alunos que estão aqui dando a contribuição. Falar em Conferência Nacional de Educação, eu diria que seria, talvez, a gente pudesse resumidamente dizer o seguinte: nós estamos aqui para apresentar o quesito de educação depois de mais de 500 anos de Brasil e conferir a educação. Nós estamos aqui para conferir a educação. Fizemos isso em 2010 pela primeira vez na história do Brasil, regimentado da forma como está sendo feito. Faremos agora, em 2013, uma preparatória para que a gente possa, em 2014, formalmente, em Brasília, conferir novamente o que acontece na educação brasileira. Então esse é o momento de conferir. Se você tem dúvidas, se você acha que a educação pode mais, se você tem dores em relação à educação, se você acha que o Brasil pode ser mais e a saída é pela educação, nós estamos no lugar certo. É neste momento que nós temos que dar a nossa contribuição, que nós temos que, ao cadastrar em cada um dos 7 eixos, analisar aquele de melhor, que seja melhor afinidade com a nossa vontade de contribuir e dar a nossa contribuição e levar para Brasília aquilo que pode fazer uma educação de melhor qualidade. A gente sabe que os problemas são vários. A questão da educação, ela passa não só pela questão da quantidade de dinheiro, mas pela eficiência da forma como ela é distribuída ao longo do Brasil. Nós sabemos que nós temos muitas dificuldades. Os secretários municipais de educação, principalmente aqueles que já têm um tempo maior, que já estão na gestão, eles podem até contribuir de maneira mais profunda, porque eles sentem as dificuldades, não só da quantidade de recursos, mas também da eficiência do setor público. Eles sentem também, por exemplo, a dificuldade da articulação, porque nós temos no Brasil 5.570 sistemas municipais de educação, municipais que não são muito bem estruturados, 26 estaduais que já são um pouco mais e de maior dimensão, mas também tem a desejar, e um sistema nacional, e os 3 não conversam entre si. Da mesma forma, nós temos uma estrutura, e nós temos uma educação que não ultrapassa o município. Nós estamos aqui não é só pelo município de Rio Verde, no segmento daquilo que faz a Secretaria Municipal de Educação. Então é verdade que nesse evento estão representados o segmento da esfera municipal, da esfera estadual e do segmento da educação superior. Na verdade, nós estamos aqui para conferir a educação do Brasil, não é para conferir a educação somente do município de Rio Verde. E fique bem claro que nós estamos plantando semente para ser colhida ao longo dos próximos anos. Essa é a grande contribuição que nós vamos dar. Nós temos que ter a consciência também que o Brasil não é só educação. Isso a gente tem certeza que não é, e a pressão do Congresso Nacional é muito grande, porque não é só educação. Mas também nós temos o entendimento de que tudo que vai acontecer no futuro vai acontecer por força das crianças. E as crianças estão na nossa mão. Então, por isso, nós temos uma força muito grande, porque nós estamos
a próxima geração. E por isso que nós temos a força e nós temos condições de mudar muito no futuro pelo trabalho que nós podemos fazer nesse momento de discussão da educação nacional. É por isso que nós organizamos, gostaria de cumprimentar especialmente ao Adriano, que aqui no Conselho Municipal de Educação. O Adriano foi um parceiro muito grande, inclusive até eu deixo aqui para vocês, dirigentes municipais de educação, de municípios menores, que ainda não têm os seus conselhos municipais de educação organizados. Se você ainda não tem, você nem imagina o quão fortalece um sistema municipal de educação quando você tem um conselho municipal de educação parceiro da Secretaria Municipal. Porque aí você tem um legislativo que te fortalece e que faz com que a educação avance mais. Esse evento aqui, todos os 7 eixos já foram previamente discutidos com a parceria do Conselho Municipal de Educação. Cada eixo desse já tem alguém que é de conhecimento da educação, que já preparou, de certa forma, uma base para a discussão. Foi dessa forma que o Adriano foi a Nápoles para analisar como que acontece uma reunião e como é que a gente poderia fazer para ter um evento de excelência, de qualidade, que pudesse tratar vocês da forma como vocês merecem. E que a gente pudesse realmente fazer a diferença, que pudesse ter um evento que não só fosse um evento que atraísse as pessoas, mas que ele pudesse, principalmente até amanhã, da hora das votações, que possa realmente ter um documento bastante discutido, com profundeza, com sustentabilidade e que seja um documento que represente realmente aquilo que a educação precisa e aquilo que o Brasil precisa para continuar a avançar. Desejo a todos vocês que participem de cada um dos eixos e que possam dar a sua contribuição. Porque, na verdade, nesse momento, cada um de nós estamos contribuindo, não só para esse evento, mas principalmente para o futuro do Brasil, porque o futuro depende, certamente, com certeza, da melhoria da qualidade da educação. Bom evento a todos, até a próxima oportunidade. Agradecemos as palavras do professor Dr. Levi de França, secretário municipal de Educação de Rio Verde. Neste momento, passamos a palavra ao senhor José Carlos Pimenta Cabral, secretário municipal de Administração, neste ato representando o Dr. Juraci Martins Oliveira, nosso prefeito municipal de Rio Verde. Gostaria de cumprimentar o meu colega Levi França, representante maior do nosso município na educação. Inicialmente, gostaria, como já bem adiantou o colega Levi, justificar a ausência do seu prefeito por motivo de agenda, mas também trazer aqui a vocês a mensagem que ele nos pediu que deixasse ao município de Rio Verde e aos demais municípios que aqui participam dessa conferência. Eu me sinto bem à vontade no meio dos senhores, porque já exerci a profissão de professor e sei, estou convicto de que é a profissão que mais enobrece o ser humano e que, no entanto, é menos reconhecido. E é por isso que eventos como esse podem e devem acontecer sempre com a finalidade de sensibilizar os nossos governantes para que eles possam realmente deixarem de lado as promessas e possam efetivamente fazer da educação em nosso país a principal meta
ser percebida por eles. Não tenho muito a dizer, porque depois do que foi dito pela Edson, pela Deusmar, pelo professor Levi, pela Neide Aparecida, nada mais tenho a acrescentar, a não desejar a vocês uma permanência tranquila e uma permanência onde vocês possam atingir os objetivos aos quais essa conferência se propõe. Parabenizá-los por esta atividade e externar a vocês o nosso desejo de que, ao voltarem para os seus municípios, voltem sob as bênçãos de Deus. Que este mesmo Deus possa iluminar as nossas autoridades para reconhecer, repito, através de atitudes, o reconhecimento a essa classe de professores. Uma boa tarde e um muito obrigado a todos vocês. O senhor José Carlos Fernando Cabral, secretário municipal de administração, neste ato, então, representando o nosso prefeito municipal de Rio Verde, doutor Juraci. Gostaria de agradecer a presença de todas as autoridades aqui presentes na mesa diretiva. Agradecer a comissão local pela acolhida, pelo trabalho árduo que foi feito aqui em Rio Verde. Então aí o Adriano leve a toda a equipe o nosso agradecimento, agradecer o Levi pela recepção, agradecer todos os municípios presentes, agradecer a presença de pais e mães nesse auditório, por favor levante a mão, pais e mães como delegados, bem-vindos, estudantes que estão aqui como delegados, por favor levantem a mão, bem-vindos à nossa conferência, professores e funcionários, por favor levantem a mão, muito bem, não, aí não gostei não, vocês são muito mais, cadê os pais e mães, levanta a mão aí, fala um aí para poder, muito bem, dos nossos dirigentes, cadê os dirigentes? Muito bem, bem-vindos a todos, e é uma alegria, e eu quero usar a palavra da Marlene, que é secretária de Acreúna, eu conheci agorinha, quando eu fui apresentada a ela, ela disse assim, que bom ver tanta gente preocupada com a educação. Secretário de Rio Verde e vice-presidente da UTI. Rosane, secretária estadual de Santa Helena. Janete, secretária municipal de São Vitor Natal. Maria José, secretária municipal de São Paulo. Marlene, secretária municipal de Pinheira de Aquino. Estou reconhecendo uma delegada minha também. Secretária de Geral. Estou representando a Gisele, que é a secretária de Educação, Valéria Overland. Olívia de Coral, secretária municipal. Zé, secretária de Santa Rita do Araguaia. Santa Rita do Araguaia. Perto de Pinheiros. Perto do Araguaia. Perto do Araguaia, Veroneida, secretária municipal de Educação de Quirinópolis. Eu me inscrevi no fórum de Estado Goiano Inclusivo. Minha filha cresceu. Apesar do Fórum Nacional. Então, Matilde, secretária de Goiânia. E secretária de Mineiros, além de secretária, eu ainda estou na presidência da página, eu tive bastante dificuldade de carregar e a primeiro mandato também. Olha, de Aparecida do Cruz. Lilian, secretária municipal de Floresta. Eu, mais ou menos, resolvemos aproveitar que às vezes a gente não
nós temos que fazer, a gente apanha tudo, né? Eu, sou secretária há 2 anos e meio, mandato continuei, mas tenho uma experiência na educação, já fui no sindicato, mesmo assim a gente apanha tudo isso, né? Não é fácil, né? E nós não temos tempo de parar para planejar, a gente tem que planejar com um monte andando, né? Fazendo, né? Então, não é fácil. Então, por isso é muito importante a gente participar das reuniões da UDI. Qual que é o objetivo da UDI? É de facilitar o trabalho do secretário, é procurar as experiências de uma secretaria servir para outra, né? Porque às vezes você tem experiências muito boas, muito exitosas numa secretaria, olha, tinha problema com a educação de jovens e adultos, eu consegui resolver dessa forma. Então, existe para outras. E também para a gente levar o conhecimento dos municípios dos programas do governo federal. Nós tivemos agora o Fórum Nacional da Undime, que foi em Salvador, o Verônica da Favela até estava escrito depois no Codini. Para vocês verem, tinha 42 municípios que não precisavam pagar nada. São os municípios prioritários, tudo pago pela Undime. E não foi. E sabe quem estava lá? Todo o Ministério da Educação. Eu esteve lá. Todos os programas do Ministério da Educação foram lá apresentados para os secretários. Todos os problemas que você tem no seu município estavam lá no FNDE. Se você tem dívida com o governo federal, com algum programa da educação do seu município não prestou conta, não sei o quê, está com problema, não está recebendo não sei o quê, estava lá a lista de todos os municípios participantes, você lá pegava no espelho, resolvia ali na hora os seus problemas. Você vai em Brasília, você vai na FNDE, vai conversar com um, e olha que lá na FNDE você tem que conversar com vários, né? De um e do outro. Você vai quer resolver uma questão da educação infantil, você tem que procurar o diretor ou o secretário da educação infantil. Você não consegue falar com todos os programas que você tem implementados. Você quer saber de mais educação? É um. Você quer saber da educação integral? É outro. Você quer saber da educação infantil? É outro. E lá estavam todos os recursos. Por isso que é importante a gente, não é um negócio de você ir para passear, não. Às vezes você educar, meu município, às vezes, então, é um cargo que fica barato, porque lá você tem a oportunidade de discutir as políticas do Ministério com quem é o gestor da política que está ali. Você pode conversar com todos. Né? Então, é só assim, para a gente ficar alerta, cada 2 anos a UDI faz esse fórum. E nós, por nossa vez, fazemos o fórum estadual. Nós temos um fórum estadual em março. Veio também o pessoal do FNDE para explicar como é que presta contas, como é que você acessa, tem problema na alimentação escolar, o que você tem que fazer? Tem problema com o transporte, o que você tem que fazer? Eu tenho problema com o par, eu não sei como é que preenche o par, eu preenchi o par, mas não vai ser nada do médico. Tudo isso estava lá o pessoal do médico da FNDE para explicar para a gente no fórum estadual que nós fizemos. Que o Brasil está aí com esse dinheiro novo chegando, nós poderíamos continuar com a proposta do 10, então, eu colocaria um adendo aqui, que para o próximo plano de educação nacional de educação, aí sim a gente contemplasse um valor de 20%. Mas aqui já está estipulado. Oi? Mínimo 10%. No mínimo 10% para esse. Não taxou 10%. Sei. No mínimo. No mínimo. Mas a gente faz o mínimo ao máximo. No mínimo 10%. O gasto com educação, 25%. A gente gasta o mínimo ao máximo. Fala que é o mínimo. O problema é que esse povo não passa. Não passa. Eu fico preocupado com a despesa dos investimentos na educação, os repasses. A gente vê o salário aumentar, aí faz um índice com a inflação, e faz aquele balançar nunca muito além da inflação. E nós estamos muito além da inflação. Que há pouco foi 6%. E outro detalhe, gente, que é o seguinte, nós não estamos com o Sistema Nacional de Educação estabelecido, nós não estamos com o Plano Nacional de Educação também estabelecido, né? Então, quer dizer, nesse sentido, eu penso que os
10%, e nós poderíamos colocar então um adendo de que, para o próximo Plano Nacional de Educação, sejam garantidos no mínimo os 20%. Pode parecer uma relação a 10 anos, é um tempo longo, mas é um tempo também para a política se adaptar e já pensar, nós temos 10 anos para corrigir os nossos cofres, nosso fluxo econômico e chegar daqui a 10 anos no índice equiparado com países do primeiro mundo, levando em consideração a imaturidade cultural do nosso país de 500 anos e vindo de Europa, de países milenares, né, que já... Não dá 500 anos, é 180 anos. Eu falo todo o processo, né, Zé? Mas então vamos lá, ele está pegando só essa questão. Vamos fazer a votação e assim, só consideração na sua última fase. Dos intérpretes, não foi, infelizmente, segundo ela, colocou na inscrição, mas como as meninas não foram solicitadas para estarem acompanhando a rede, elas foram acompanhar essa função de quê? Em função de que elas conhecem a rede, e elas precisariam de um banco de colaboradores, dentro de intérpretes, de amigas, elas estão como amigas, né? E hoje a rede não poderia vir porque as intérpretes não poderiam estar aqui. Vocês imaginam? Não é verdade? Aí nós solicitamos, fomos conversar e organizamos, as meninas estão aqui. E melhor de tudo, como elas estavam na sexta-feira em função de trabalho, hoje elas estão em função de trabalho, hoje elas estão ganhando mais tarde. Isso é valorização profissional de intérpretes. Né? Então elas não estão fazendo favor. Onde elas estavam como amigas, hoje elas estão como profissionais. Entendeu? Então, essa é a diferença que nós precisamos estar lutando por essa para a gente poder brigar com os netos. Mas para mim, às vezes precisou de alguém que indicasse, né? Aí vem a questão, nós somos a democracia só acontece com uma ação. Porque é simplesmente, e às vezes, nós mesmos que corremos risco de esquecer de coisas básicas. E às vezes é por esquecimento, fala esquecimento discriminou. Não, discriminou não, tem muita coisa que acontece. Mas uma coisa que falta muito é a divisão de força. Porque não tem companheirismo aqui, nós o direito de todas as... Mas não é. Aí eu falei para ela que ontem, olha, você vai toda a inscrição que você quiser, você tem que colocar só o surdo de intérprete, uma caneta vermelha desse tamanho assim. E aí ela está intimando, ela tem que colocar isso. E ela precisa de uma pessoa para ajudá-la. E aí, de acordo com aquela inscrição, quem recebeu aquela inscrição já fala, poxa, isso aqui nós temos que deixar separado. Nós temos que observar esse detalhe. Né? Então é importante a gente observar esse detalhe. Acesso à educação e à permanência, né? Certo. Tudo bem, é garantido, mas em que condição que é essa garantia? Nós temos escola que funciona embaixo de árvore, nós temos escola de uma coisa é adequar, a outra é adequar para que funcione dentro dos agora as escolas no período integral funcionam só no papel, porque não tem estrutura, não tem estrutura, não tem banheiros, não tem sala de descanso para as crianças, os meninos ficam fechados o tempo inteiro de sala de aula, só projeto de sala de aula, não tem piscina, não tem ele abre vaga, ele improvisa local, olha essa detalhe, ele garante que ele cumpriu o papel. Olha que até 2020 é 50% das escolas integradas. Não tem professores qualificados. Tem uma coisa que monitor, essa palavra na lei exclui a creche, e a creche é de responsabilidade do município. Então, quando fala garantir a oferta de alimentação e infraestrutura escolar, eu acho que o escolar tem que ser mudado por instituições do sistema do ensino público, porque aí engloba todas. Quando fala escolar, a creche é excluída no recurso. Porque aqui em cima de cada se refere às instituições públicas de educação. Em geral,
instituições de ensino superior, federais, estaduais e municipais. Retiro o IEPS. Aí eu coloco o X e aí nós temos que contemplar o X, né? Nas demais esferas. Os distritais, lembram ali também? Pode suprimir. Eu acho que nós não temos ainda. Mas eu acho que a gente tem algum distrital. E se tem alguma distrital, de repente, instituições de ensino superior, as federais, distrital, estadual e municipais. Como é que nós fazemos? Não, mas eu não tenho que distrital. Não tem distrital, é distrital, não tem universidade. Não, é nem instituição de ensino superior. Eu acho que tem sim. Brasília tem a idade de ensino superior. Se não tem, mas pode virar dele. Pode virar. Eu acho que é necessário. Ou então a gente não põe o X na norma do Distrito Federal. Só se colocar entre parênteses. Instituições de ensino superior, né? Federal, distrital. Pode ser. Pode ser. Instituição de ensino superior. No parênteses. Federal, distrital, estadual e municipal. Acho que fica melhor. Lógico, mas estava já, Não pode agir? Sim. Então tá. Porque assim, como eu vou apresentar lá, eu tenho que apresentar uma coisa do processo. Alguém vai me revelar. Concordo. Educação infantil. Certo, já está feita a substituição. Pode continuar. Então tá, que o PNA seja congelado e essa modalidade de parceria seja extinta após a aprovação do Plano Nacional de Educação, sendo obrigatoriamente assegurado recursos financeiros para o atendimento da demanda diretamente na rede pública. Se esse outro acréscimo de parceria seja extinta após a aprovação do PNE, sendo obrigatoriamente assegurado recursos financeiros. Aqui não tem prazo, esse após a aprovação do PNE não tem prazo. Não, após a aprovação. Sendo obrigatoriamente, aí o caso continua igual. Isso, assegurar recursos financeiros para atendimento da demanda. Sendo obrigatoriamente assegurado recursos financeiros para o atendimento da demanda diretamente na rede. Deixa só eu aproveitar essa discussão, esses dois itens que a Cíntia colocou, com a relação ao 5.8 que a colega leu, com relação à formação dos conselheiros. Eu acredito assim, não só ampliar os programas de apoio e formação dos conselheiros, mas também garantir a eles a escolha de forma democrática e participativa, que a gente poderia acrescentar nesse ponto, que foi uma das sugestões da Cida para a gente acrescentar. Acrescentar o que hoje? No 5.8, aproveitando o gancho da discussão. Porque lá mais à frente. Só aproveitando que o assunto é o mesmo. Onde diz ampliar os programas de apoio e formação dos conselheiros, não só ampliar esses programas. Não, é lá na frente. É lá na frente. Então tá, quando chegar lá vai ser luz. Agora no item 4, modalidade de eixo, professora. 2.13, a linha. A questão do transporte para o professor. Ele, igual eu coloquei, a gente tem um estatuto. Em Rio Verde, no município, né, dá esse amparo para o professor. Mas será que os outros municípios também têm o difícil acesso? Ele recebe por isso? Para estar deslocando. Você quer acrescentar professor
Então ficaria assim, garantir transporte gratuito para todos os estudantes, estudantes e professores. Isso. Certo. Só esse acréscimo. Isso, então. Criar um plano de manutenção e desenvolvimento da educação superior pública, limitando de forma adequada os tipos impostos, taxas e contribuições, de modo a efetivar a autonomia universitária prevista na Constituição Federal, com definição de parâmetros para a distribuição dos recursos entre as instituições públicas federais que considerem em seu conjunto as diversas atividades desenvolvidas pelas instituições. Como ela está falando das existências municipais, eu acho que isso deveria ser então assim, instituições públicas federais, estaduais e municipais. Bom, mas aqui nós vamos ter que mudar também o âmbito então das competências, eu acredito. Sim, a competência aqui é só da União. E aí eu volto a lembrar, eu não vou votar, porque eu não sou delegada aqui, né? Mas que a prioridade para o município da educação infantil e ensino fundamental só, evidentemente, depois que ela cumprir isso, 100% que ela poderia pensar no ensino superior. No caso das instituições já existentes, eu acho que é um caso para a LDB colocar como disposições transitórias. Não creio que seja aparecer aqui, mas é a minha opinião. Eu concordo com você, assim, por exemplo, aqui nós estamos fazendo preparação para o CONAR. Né? Querendo ou não, aqui nós estamos começando a debater um texto que vai influenciar nos debates estaduais e depois respaldar o debate nacional. Eu acho que o que a Flavínia está querendo, por exemplo, e tem que ser feito, porque sei na FESURB aqui, querendo ou não, como que seria a formação superior da região, então deveria ser uma luta da FESURB para a implementação disso no plano municipal de educação de Rio Verde, já que é uma instituição municipal. Bom, o que eu acho é o seguinte, como aqui tem vários municípios representados, eu suponho, né, se isso fica como uma coisa geral para os municípios, talvez não seja um entendimento dos colegas que não têm uma fundação, né, e acham que a prioridade é o município se dedicar a outros níveis de ensino. É nesse sentido, né? Eu acho que, por exemplo, fundações como a FESURB e outras, elas têm que ser tratadas como uma exceção, não como uma norma generalizada. Mas é uma avaliação pessoal minha. Eu queria falar uma coisa, isso aqui, eu acho que esse conceito não é parte da FESURB. Poderia acrescentar a relação de públicas federais, distritais, estaduais e municipais, para atingir todos, porque na verdade, como eu falou, isso aqui é um texto que vai dar suporte para uma discussão nacional, estadual e nacional. E esse item aqui, nós estamos falando da criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Superior. Né? Então, criar um fundo. Então, e o que nós vamos fazer aqui é abrir margem para a discussão do fundo. Na verdade, se lá no fundo não tiver garantido essas coisas, não vai adiantar nada. Mas se a gente não coloca que vai discutir a federal, estadual, municipal, vai começar a ficar fechado. Então, se coloca no texto. Estaduais, municipais, criaram discussão na criação do fundo. E aí é interessante questão, por exemplo, mesmo onde tem municipal, que é público, mas é superior, querendo ou não, ela tem que receber financiamento público. Eu acho que não só pode ser mas pode todas as. Então, a proposta é o seguinte, né? Um pouco do seu que é concursada para o cabide de emprego para ele. Vai, Roberto. Quanto à questão da aplicação dos 54%, aí nós estamos entrando na lei de responsabilidade fiscal. Quando você entra na lei de responsabilidade fiscal, a grande maioria dos municípios ou dos estados que não fecham as contas também, é porque eles aumentam enormemente o número de funcionários comissionados. E eles aumentam o número de funcionários comissionados e a responsabilidade dele como efetivo acaba sendo descumprida porque ele tem compromisso mais com o comissionado do que com o efetivo. Então, o que os municípios precisam fazer, o que nós precisamos fazer, é lutar para que o concurso seja a porta de entrada do trabalhador do município ou do estado.
E o que acontece é que os prefeitos, governadores, acabam trabalhando mais com a ideia do funcionário, que é o cabide de emprego, acaba sendo o curral eleitoral dele, e aí a conta não fecha, mas ela não vai fechar por nossa conta. E nós não vamos também baixar a cabeça o problema do prefeito. Se ele não dá conta de gerir o município dele, que ele entregue o carro. Mas ele tem que administrar essa situação. Isso aconteceu conosco recentemente. Tem alguém da Castelândia aqui? Isso aconteceu recentemente conosco na Castelândia. O município não fecha a conta, tem mais professor do que aluno, e aí o prefeito quer justificar que não dá conta de cumprir com as obrigações, porque o município tem muito professor. Mas eu disse claramente para ele, mas a responsabilidade de fazer o concurso não foi minha, foi sua. A irresponsabilidade de fazer concurso numa cidade que não tem. Então, se não tem, que faça. E no nosso município sobra dinheiro do Fundeb no fim do ano e não tem como pagar o professor. Mas você sabe por quê? Porque ele não aplica 60%, porque só pode sobrar se for dentro de 60%. E o prefeito ou o governador, ele é obrigado. Por isso que até no estado de Goiás acontece isso. O bônus que é dado para o trabalhador é aquilo que faltou para complementar os 60%, que ele é obrigado a prestar conta todo ano para poder fechar as contas dele. Caso contrário, ele cai na lei da responsabilidade fiscal.